de longe eu avistava e a figura de um menino que corria pra porteira, depois ia me pedir. Toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda que ela saía pulando. Obrigado, boiadeiro, Deus quem vai acompanhando. Através das Sesmarias, o governo português, deu Sesmarias às pessoas para poder, né, povoar, para poder desenvolver o local. Então vieram para cá dois bandeirantes, dois sesmeiros, que foi o Pedro Domingos e o Bartolomeu Machado Neto. O Bartolomeu Machado Neto morou lá embaixo, onde que hoje é um engenho, chamava Fazenda do Engenho. E o Pedro Domingos fez sua casa do lado oposto, que é aqui, em cima no Alto dos Cruzeiros. Minha mãe é nascida de Entre Rios e a vida inteira nós viemos para Entre Rios nos períodos de férias, festas. A Entre Rios que eu lembro é uma Entre Rios mais tranquila do que hoje, menos carro. A vida andava mais devagar e principalmente da zona rural. A minha mãe tinha familiares na Caiuaba e a gente ficava muito lá, dormindo nos famosos colchões de palha, que era uma delícia e ruim ao mesmo tempo, as lamparinas que nos deixavam com os narizes todos pretos, e meu tios contando vários causos e histórias com o pitinho de palha e o pezinho em cima do fogão na lenha. Ah, aquilo era lindo. Entre Rios era maravilhoso, era uma cidade extremamente pacata, mas com toda a família, muitos primos, muitos amigos. Aqui sempre foi o meu grande prazer, foi vir para cá. Entre Rios era uma cidade bem diferente de hoje, uma cidade mais pacata, né? Não tinha automóveis, você contava nos dedos de automóveis aí que passava, de vez em quando passava um automóvel. Então era bem mais pacata. As ruas, tinha pouca circulação de pessoas nas ruas e também era muito tranquila. Entre Rios era provinciana mesmo, né? Eu lembro eu sentia muita falta de coisas assim, que aqui não tinha, né? Jornal, telefone, mas era uma cidade tipicamente do interior, mas com muito calor, né? Com muito calor humano, com muita brincadeira, com muita amizade, né? Entre Rios? Era uma estrada aqui, ó, sem asfalto, e a gente ia a pé. Daqui lá Entre Rios e voltava. Andava era a pé. Depois que saiu o asfalto aí, já apareceu os ônibus, os caminhão. Quem nasce Entre Rios é o quê? Entrerriano. Chamo Entre Rios de Minas, porque estamos entre dois rios, Camapuã e Brumado. E por que de Minas? Porque tem o Entre Rios fora daqui, em outro estado. Então, Entre Rios de Minas. Mas esse é o quarto nome da cidade. Ele já foi Entre Rios, já mudou para Brumado, já foi João Ribeiro e agora Entre Rios de Minas. Primeiro chamou Bromado. Por que Bromado? Bromado vem da palavra broma, quer dizer engano. Então os bandeirantes vieram em busca de ouro, não acharam o ouro, foram enganados. Então deram o nome de Bromado. Inclusive na carta de Sesmaria, que foi dada a Bartolomeu Machado, está escrito Bromado. Depois mudou para Brumado, devido à grande quantidade de brumas dos rios. Até hoje, quando está muito frio, a gente vê a praça que fica, que é neblina, a coisa mais bonita à noite, neblina na praça. Depois mudou para Entre Rios, devido a estar situado entre dois rios, Camapuã e Brumado. Mais tarde, em homenagem ao João Ribeiro, que também era um filho da terra aqui, o ministro João Ribeiro foi ministro. Tudo para mim era novo, um deslumbramento, né? Porque eu não conhecia o interior de Minas. Porque, como eu falei, a gente ia só para o Rio de Janeiro e pronto. Aí o interior foi se abrindo através de Entre Rios. E eu aprendi a gostar de Entre Rios também. Gostava daquele jeito deles viverem, da igreja, que era pertinho da casa do seu Arthur.
motivo é que eles sabiam dançar a minha bisavó, né? E aí entrou na família farrista, gostar de dança, nas fazendas, nas casas. Aí pegaram dançar. Às vezes ia num forrozinho de uma fazenda, de uma casa, não tinha as manguaras. Ia lá nos fueiros de carro de boi, tirava os fueiros, e juntava a turma e dançava. Então já tinha aquela turma própria já para dançar. Uai, canta, se tiver uma moda que dá naquele tom, naquela toada, pode cantar também. Mas não convém, quando está dançando, nunca deve fazer muito barulho, não. Às vezes uma caixa, aqueles barulhão, porque atrapalha às vezes um pouco o batido das manguaras, enquanto das manguaras. Às vezes até um pandeiro, vão se pôr, não precisa, porque as manguaras também fazem o batido igual acompanhando a sanfona. Castanha Capulina, vendo a necessidade no Rio de Janeiro, que estava crescendo, que era a capital da época do Brasil, né, do Império, né, vendo a necessidade de cavalos lá para tocar os troles, né, as carruagens, ele começou a criar cavalos. E daí começou a criar cavalo, vender cavalo para o Rio de Janeiro, burro, mula, cavalo, e ficou rico com isso, com essa criação de animal. Certa vez, Dom Pedro veio a Lafayette, hoje Lafayette antigamente chamava Queluz de Minas, veio a Lafayette fazer uma visita para inaugurar a estrada de ferro, a estação ferroviária. E fizeram uma cavalhada para homenagear Dom Pedro. Cavalhada é uma encenação de uma guerra entre mouros e cristãos, certo? E é tradição os cristãos ganharem dos mouros. Mas não sei por que, cargas d'água, os mouros ganharam. E o Castanha Capulina que comandava os cristãos. Aí ele botou a derrota, aderiu à derrota, que seria culpa dele. Os cavalos dele não estavam bem preparados. Então ele prometeu uma desforra e que criariam uns cavalos melhores, mais bem preparados para participar da desforra. Foi aí que ele começou a apurar a raça dos cavalos dele. Ele ganhou uma égua de Dom Pedro, uma égua andaluza de Dom Pedro, né? E começou a fazer o cruzamento das raças para poder apurar o cavalo. E surgiu o cavalo de melhor raça, de postura, um cavalo maior, com força, que deu o nome de Capulina. Manuelina Maria de Jesus, nascida em Entre Rios, mais precisamente na comunidade dos Coqueiros. Moça simples, bem católica, bem fervorosa. Ela e a família dela viviam da lavoura. Plantavam, colhiam e vendiam. E ela estava acostumada a ajudar o pai e os irmãos todos. Enquanto ela ajudava na colheita, ela cantava e rezava. Cantava os hinos da igreja e rezava. Um dia ela amanheceu doente. Uma semana depois ela ainda estava doente. Aí o pai, com medo de que ela passasse mal, ou que ela não continuasse viva, ele chamou o médico. O médico foi lá e disse que a doença dela era muito grave e que ela não sobreviveria provavelmente. A casa se encheu de parentes para poder apoiar, mas à noite ela chamou a mãe e disse: "Mãe, um anjo me visitou e disse que eu vou ficar curada, mas que eu tenho uma missão, tenho que fazer a caridade, mas que não é para contar para ninguém, porque Jesus virá me dar as orientações." A mãe achou aquela história estranhíssima, né? Foi para a sala. E ela disse que aquilo era segredo. Mas a mãe foi para a sala, contou aquela história para todo mundo que estava lá. Gente, a Manuelina não está boa mesmo não, está variando. O pai ouviu a história e, ao contrário da mãe, acreditou. E foi coqueiros afora, na comunidade, contando para todo mundo. No dia seguinte, a casa da Manuelina estava cheia de gente, queriam saber o que tinha acontecido. Manuelina levanta do quarto e vai até a sala e está curada.
Todo mundo fica assustado. A mãe da Manuelina nesse dia estava tossindo muito. Manuelina disse à mãe: traga um copo d'água que eu vou benzer e a tosse vai melhorar. A mãe pegou o copo, trouxe a água. Manuelina benzeu o copo e entregou para a mãe. Mas como a mãe não estava acreditando, ela não tomou. Nesse dia estava lá também a Maria Teuvina, uma senhora que tinha ficado com o braço paralítico e a mão tinha fechado. Ela já tinha procurado vários médicos, vários benzedores e nada tinha acontecido para melhorar. Ela disse: sua mãe não acredita, mas eu acredito. Pegou a água e tomou. Contam que meia hora depois a mão dela estava aberta. Dizem também ser esse o primeiro milagre que a Manuelina fez. Logo aqui na praça ali tem 2 soldados. São os pracinhas brasileiros que foram para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, que participaram. Daqui de Entre Rios, aqui saiu 4, né? O Baeta, Geraldo Baeta, o senhor Moacir Mendes, né? O senhor Joaquim dos Coqueiros e o senhor Manuel Godinho. Foram 4. E voltaram, eles voltaram. Então fomos para cima dele. O Geraldo Baeta morreu na guerra. Um morreu, foi o Geraldo Baeta, morreu lá. Então, o prefeito Marinho pegou, colocou aquilo lá em homenagem aos pracinhas brasileiros que estiveram na guerra. Entre Rios é a minha terra por escolha e moro aqui há 37 anos e amo de paixão. Música